E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar falando algo que, cara, eu fiz uma enquete, na verdade, lá no meu Instagram. Eu perguntei pra vocês o que vocês queriam, se era um vídeo falando sobre negócios de relacionamento ou falando sobre o black marketing, tá? Que é basicamente aí, vamos dizer, o mercado de golpes que existe dentro da internet. Vou falar sem pudor nenhum nesse vídeo. Se tomar strike, tomou, uma pena realmente. Na verdade eu vou usar isso aqui porque me ajuda a me concentrar mais no vídeo. Mas vamos lá. E aí vocês votaram muito mais sobre pra eu falar sobre black marketing do que falar sobre relacionamento, mas teve um voto considerável também ali de números de pessoas querendo que eu falasse sobre relacionamento, talvez seja o tema do próximo vídeo. Então hoje a gente vai falar sobre isso, vou falar sobre tudo aí que eu vejo dentro do mercado. Me frustrei bastante nos últimos meses com o mercado digital, por vários motivos diferentes, mas eu acho que o principal deles foi que eu percebi que muitas vezes o crime compensa, vamos dizer assim. A justiça brasileira, ela realmente é muito ruim. E essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, rodam esse tipo de coisa, muitas das vezes acabam saindo impunes. Pessoas, inclusive essas que às vezes ficam postando no Instagram, elas divulgam abertamente que rodam esse tipo de coisa, tá? Eu não vou dar nomes a ninguém nesse vídeo, mas eu vou explicar pra vocês um pouco sobre como tudo isso funciona, como funciona esse mercado por trás, como isso afeta as pessoas que fazem um trabalho sério dentro do mercado digital e qual que é o meio termo que existe, inclusive, entre o mercado black e o mercado white, tá? Então eu vou falar um pouco sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes disso, se você quer entrar numa comunidade de marketing digital, lógico, vou fazer meu merchan aqui antes, logo no início do vídeo, clica aqui no link, vem trocar uma ideia diretamente comigo no meu WhatsApp sobre Facebook Ads do básico ao avançado. Lá dentro da comunidade tem Google Ads, Copywriting, contingência, automação com inteligência artificial, que quase ninguém ensina hoje em dia, tá? E além de ter o grupo de WhatsApp, grupo no Discord, onde eu entro quase todos os dias, enfim, é uma comunidade realmente muito engajada e por um preço patético, ridículo de R$247 no momento em que eu gravo esse vídeo. Talvez quando você esteja assistindo, talvez tenha aumentado, tá? Mas então, é isso. Se você tiver interesse em fazer parte da minha comunidade, clica aqui no link abaixo, a gente já conta com mais de 1000 alunos, se não me engano, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tópico que eu tenho para falar sobre o black marketing e que me deixou realmente muito frustrado é que a maioria dos players grandes que eu acompanhava durante muito tempo, eu percebi que eles rodavam esse tipo de coisa, tá? Então, a maioria desses caras do tráfego direto, que pra quem não sabe é basicamente você ter um anúncio que leva para uma página de vendas e dentro dessa página de vendas tem um vídeo de vendas ou uma carta de vendas que aí é escrito, não é em formato de vídeo, tá? Mas a maioria desses players que eu admirava dentro do mercado digital, do marketing de resposta direta, vamos dizer assim, eles rodavam esses tipos de falcatrua. E o que eu digo com esse tipo de falcatrua, tá? Existem alguns níveis de tipo de falcatrua até a gente chegar de verdade no real black marketing, né? Que é você realmente de fato rodar golpe na internet ali, tá? Existem alguns níveis. O primeiro nível é aquela pessoa que ela cria um produto muito ruim, cria um produto no ChatGPT com o Canva, faz um design patético ali, bota aquilo para ser vendido, algo que não soluciona e é uma propaganda enganosa, vamos dizer assim. Então esse é o primeiro layer de todos, tá? E essas pessoas rodam criativos que elas fazem testes mesmo. Os criativos, que para quem não sabe são os anúncios desses produtos, são anúncios relativamente tranquilos, às vezes com inteligência artificial, às vezes com atores que foram contratados em sites de freelancing, como por exemplo o 20 Pila, enfim, existem alguns outros, né? A página de vendas não é tão agressiva assim, é um produto baratinho, que vai girar ali entre R$47 e R$90, tá? Então assim, esse é o primeiro layer. Mas por que eu já considero isso uma oferta black? Porque muitas das vezes a headline, que é a manchete, vamos dizer assim, e o vídeo de vendas, a carta de vendas desse tipo de produtos é um pouco agressiva e promete muito mais do que realmente cumpre, tá? Mas isso já tá meio que normalizado dentro da minha cabeça por fazer parte do mercado digital, tá? Mas o primeiro nível de black seria esse, vamos dizer assim. São pessoas que realmente entregam um produto muito ruim, um produto porcaria, tá? Só pra dizer que entregou qualquer coisa e ficar com seu dinheiro. Muitas das vezes, obviamente, rodando esse tipo de produto em gateways de pagamento que não que precisam de uma autorização por parte do produtor para que você consiga ter o seu reembolso de volta caso você deseje ter o seu reembolso, tá? Então aí existem algumas plataformas que antigamente faziam isso, como por exemplo Perfect Pay. Hoje em dia a Perfect Pay já dá reembolso, mas antes ela não entregava reembolso, tá? Era muito difícil, tinha que fazer várias reclamações no Reclame Aqui, entrar em contato várias vezes e aí talvez eles te dessem o seu reembolso, tá?
mas Vega Checkout até hoje não dá, mas o Vega é só o checkout, ele só processa o pagamento, ele não tem uma área de membros para você hospedar o seu produto. Mas enfim, esse então é o primeiro layer, tá? Eu vou falar de todos os layers até a gente chegar na parte de que realmente eu vi que pessoas fazem 100 mil reais por dia, vários milhões por mês, mas com coisas absurdamente erradas e ridículas, tá? E depois eu vou falar também sobre o White, que é onde eu atuo atualmente, tá? Então beleza, esse é o primeiro layer. O segundo layer ele vai um pouquinho mais para dentro dessa bolha do Black Marketing. E o que seria esse segundo layer, tá? Então no primeiro a gente tem produtos ali que tem uma propaganda enganosa e um produto fajuto que não de fato ajuda em nada, o que por si só já é errado. Mas no segundo layer você utiliza de imagens muitas vezes de pessoas sem autorização, você clona produtos de outras pessoas, você utiliza a imagem de famosos para rodar anúncios, tudo isso com o único intuito de vender, né? O que é errado. Então, como assim, Vinícius? Me dá um exemplo disso, tá? Então, você está vendendo lá um produto de emagrecimento. E aí, o que você faz para vender esse produto de emagrecimento? Você pega um trecho da Anitta falando em um podcast em que ela utilizou algo para emagrecer. E aí, com isso, você faz uma edição muito bem feita, utilizando também inteligência artificial para mudar a voz da pessoa e conseguir fazer de alguma maneira que ela finja a inteligência artificial, né? Finja que a Anitta disse aquilo para que você consiga fazer a pessoa clicar no seu anúncio. Então, você pega um take da Anitta falando num podcast, eu emagreci muito, gente, vocês não têm noção, o produto que eu usei foi tal, só que na hora que ela vai falar esse nome desse produto, a pessoa corta para a foto do produto e utiliza de inteligência artificial para fingir que a Anitta continuou falando que o produto usado para ela emagrecer foi o que a pessoa está vendendo em uma VSL, num vídeo de vendas ou numa página de vendas que você vai ser levado caso você clique no anúncio. Deu para entender? Então esse aí já é o segundo layer, é algo que eu tô adentrando, vamos dizer assim, as coisas erradas que as pessoas fazem dentro do mercado digital para vocês entenderem o nível de sofisticação que o Black Marketing e a genialidade desses caras pode chegar, tá? Então, antes era só um produto muito ruim, uma propaganda enganosa. Depois já está sendo uso indevido de imagem de pessoas famosas para trazer autoridade para o seu produto e também produtos porcaria. E algumas pessoas, às vezes, sequer entregavam esses produtos, tá? O que era muito comum. Então, você vendia um produto ali de emagrecimento de 47, 97 reais e não tinha entregável nenhum, né? O entregável que eu quero dizer é o produto a ser entregue depois que você faz a compra daquele produto, tá? Às vezes podia até ser um PDF, eu já vi algumas pessoas rodando isso. Desculpa que eu tô rindo, mas é porque realmente é engraçado que era uma promessa de como emagrecer o produto, né? E aí quando a pessoa comprava aquele produto, tava simplesmente escrito assim num PDF: beba mais água e pare de comer durante um mês, entendeu? Lógico, você vai emagrecer, mas pelo amor de Deus, né? A gente sabe que basicamente você caiu num golpe, tá? Então esse já é o segundo nível, tá? Utilizar inteligência artificial, imagem de famosos de maneira indevida para vender algum tipo de produto, tá? E o terceiro layer, agora a gente vai, acredito que pro último estágio, tá? São as pessoas que realmente se dedicam ao golpe, verdadeiramente, tá? Então a dar golpes pela internet, beleza? E como é que essas pessoas atuam? Essas sim fazem várias modalidades diferentes, mas eu vou trazer aqui algumas das principais para vocês entenderem o que aquelas pessoas que conseguem lucrar às vezes 100, 200, 300 mil reais em um único dia fazem, tá? Isso existe? Existe sim. Algumas pessoas inclusive se vangloriam por isso. Ficam postando o dashboard de faturamento, quanto faturaram no dia, mas é dessa maneira que elas conseguem fazer isso. E aí, se você se interessa em rodar esse tipo de coisa, eu até digo para você, não participe do meu canal, pode sair do canal, não se inscreve, não curte, não deixa o like, porque realmente é algo horrendo, vamos dizer assim, tá? Mas o que essas pessoas fazem especificamente? Elas, primeiro, fazem drop sem shipping, então você basicamente ali vai rodar uma oferta ou vai tentar vender um produto na internet de, por exemplo, uma geladeira muito boa, de top de linha, custando 500, 600, 800 reais. Tá? Então é basicamente essa linha que segue. Só que isso é muito simples, né, Vinícius? Isso é o primeiro layer, vamos dizer assim, do golpe. Isso existe há anos e anos. Como é que existem golpes mais sofisticados que isso? Existem sim, tá? As pessoas hoje em dia, elas rodam outras coisas além de drop sem shipping. Elas rodam, por exemplo, doações. Então, existe até um caso engraçado, né? Engraçado não, revoltante, vamos dizer assim, dentro do marketing digital,
que foi um moleque de 16 anos que sabia rodar anúncios dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, e ele rodou doação para o Rio Grande do Sul. Então muitas pessoas doaram esse dinheiro, acreditando que aquele anúncio era verdadeiramente uma doação para o Rio Grande do Sul de uma grande instituição, e ele conseguiu de alguma maneira comprar um domínio para quem não sabe é um site, tá? Vamos dizer assim. Ele conseguiu comprar um site que tinha um final .gov do governo, tá? Aparentemente era realmente do governo. E esse moleque rodou essa operação e fez muitos e muitos e muitos milhões, tá? Pouco tempo depois esse moleque estava solto e o meu sócio inclusive encontrou ele em um evento de marketing digital. Então, as pessoas, elas hoje em dia na internet, que faturam milhões e milhões e milhões, assim como muitas pessoas mostram, rodam esse tipo de coisa, tá? Então são doações, são drops em shipping, tá? Então você vender um produto e não ter esse produto, simplesmente não vai entregar, e todo esse tipo de coisa. Existem alguns golpes, vamos dizer assim, até mais sofisticados hoje em dia, como por exemplo o golpe do upsell infinito, né? Esse golpe é engraçado. O que é o upsell? Depois que você compra o primeiro produto, você cai numa segunda página oferecendo um produto ainda mais caro. E isso é muito comum na estratégia de marketing digital para você aumentar o ticket médio do seu produto, tá? Então você aumentar o seu faturamento sem ter muito esforço. É você oferecer um produto mais caro depois que você já ofereceu um produto primário, tá? Só que muitas das vezes esses upsells nos gateways de pagamento, eles são configurados de uma maneira que se chama One Click Buy. O que isso significa? Quando você clica uma vez, como você já inseriu anteriormente os dados do seu cartão, ele vai lá e aprova automaticamente aquela compra, entende? E aí o que algumas pessoas de má fé começaram a fazer com essa história do One Click Buy? Essas pessoas começaram a mandar essas pessoas para uma outra página e dizer assim, escrever apenas assim: seu pagamento foi recusado, clique aqui para tentar novamente. E a pessoa clicava de novo e efetuava uma nova compra, tá? E assim sucessivamente. As pessoas começaram a fazer isso até realmente estourar o limite do cartão das pessoas, e aí depois, enfim, elas rapavam tudo e desapareciam. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo como um todo, tá? Eu tive contato e tive mentores também do mercado black, vamos dizer assim. Eu já aprendi muito sobre gestão de tráfego, copywriting, espionagem de oferta, conhecimentos que não tem nenhum problema em você adquirir, tá? Porque são conhecimentos normais, tá? Não tem nada de errado em você possuir esse tipo de conhecimento. Inclusive, já paguei mentoria de pessoas que antes eu acreditava que eram só do White, mas depois que entrei para mentorias caras, em conversas particulares e privadas, me disseram que rodavam de tudo. Também rodavam drops sem shipping, produtos sem entregar, utilizavam de tudo para fazer dinheiro, tá? E o que eu percebi, e é por isso que eu quis trazer esse vídeo mais para um método de conscientização, é que durante muito tempo eu me sentia mal. Porque eu não fazia 100, 200, 300 mil reais em uma semana, vamos botar aí. Eu não conseguia fazer esse resultado, eu não conseguia ter esse faturamento expressivo. E eu sempre fui daquele time de que, cara, se eu não consigo fazer alguma coisa e tem gente fazendo, na verdade é porque ela sabe algo que eu não sei. Mas isso não era verdade. Chegou um limite em que, quando você faz um trabalho realmente limpo, de faturamento que você consegue chegar com um determinado tamanho de equipe, lógico, tá? E determinado tempo de mercado também. E eu ficava me sentindo mal, eu falava, caraca, esses caras aqui estão fazendo 100 mil reais no dia de lucro. O que eles estão fazendo? Tá? Eu achava que eu literalmente não sabia algo que eles sabiam. E existem pessoas sim que conseguem fazer esse tipo de lucro sendo relativamente white, tá? E aí o que eu quero dizer com isso é, estando dentro da legalidade, mas mesmo assim fazem coisas imorais, como por exemplo rodar casas de apostas, que hoje em dia algumas estão legalizadas e não tem nada de errado em você rodar, mas na minha visão é algo imoral, tá? Então o que eu entendi depois de um tempo dentro do mercado digital é que fazer esses feitos extraordinários e impressionantes de faturamento diário só era algo que era possível se você fosse no mínimo imoral. Então utilizar indevidamente a imagem de alguém, rodar algum produto porcaria, senão você não consegue de fato ali ter tempo suficiente para testar o número e o volume de ofertas necessárias para conseguir acertar em uma e escalar, entende? Então é necessário sim que você, para ter esse tipo de resultado, faça coisas que não são tão morais, vamos dizer assim, né? E eu, obviamente, prefiro não fazer esse tipo de coisa. Tenho a oportunidade, literalmente, todos os dias de cair para esses mercados, mas não faço porque eu realmente tenho algo comigo mesmo
dentro de mim de que, cara, eu prefiro fazer a coisa certa, mesmo que demore mais e ganhe bem menos. Eu tô satisfeito com o que eu ganho hoje, inclusive, graças a Deus, mas eu prefiro que seja desse jeito do que, às vezes, deitar minha cabeça no travesseiro e pensar que eu lesei alguém, tá? E além disso, pra finalizar, vou falar também do último golpe, que é o mais recente. Talvez eu possa fazer um vídeo só sobre esse tipo de golpe, tá? Que tá muito famoso no momento. Mas inclusive eu fiz um vídeo no meu TikTok, na minha rede social do TikTok, onde eu falei sobre os gateways de pagamento. Inclusive o Ruiter repostou o vídeo e tal. Acho que eu já falei isso no vídeo passado também. Mas eu poderia fazer um vídeo falando apenas sobre esse método de golpe, né? Que é a nova onda dos golpes dos gateways de pagamento. Onde as pessoas elas criam um gateway de pagamento, falam para as pessoas que elas podem rodar golpe lá dentro. Então pode rodar tudo que você quiser que a gente vai processar o seu pagamento e não vai travar o seu saque, tá? O que é um problema muito grande para quem roda esse tipo de coisa. As pessoas começam a rodar dentro da sua plataforma e depois de um tempo você vai lá e trava o saque de todo mundo, rapa o dinheiro todo para você. E aí essas pessoas que estavam rodando coisa errada dentro da sua plataforma não tem o que fazer. Porque o que elas vão fazer? Elas vão chegar na polícia e falar: pô, ele me roubou, eu tava rodando doação do Rio Grande do Sul dentro do gateway de pagamento dele, mas aí ele foi lá e roubou de mim. E aí? Entende? Então, não dá pra fazer isso, né? Então aí é o golpista dando golpe no golpista. Então, enfim, rapaziada, essa é basicamente a visão que eu queria passar pra vocês, para caso vocês vejam esses resultados extraordinários dentro da internet, não se iludam achando que, primeiro, isso aí é fácil de fazer, segundo, é muito provável que tenha alguma falcatrua por trás se o resultado é impressionante aos olhos de qualquer pessoa, tá? Então é basicamente isso. Tomem cuidado aí com quem vocês acreditam, com o que vocês seguem e entendam que esse mundo, e para finalizar o vídeo, esse mundo é muito sedutor. Várias vezes eu já flertei com esse mundo, vamos dizer assim. Mas é um mundo que eu não digo para vocês não entrarem, na verdade, né? Não é porque não vale a pena. Eu vou ser sincero, tá? Com vocês. Eu não faço esse tipo de coisa por uma mera questão de religião, tá? Não é por moralidade, nem nada do tipo. É uma mera questão de religião. Minha religião não permite. Mas é um mundo que é muito, muito atraente. De verdade, ele seduz muito. Não julgo, inclusive, quem faça esse tipo de coisa. E de verdade mesmo, tem até colegas /amigos que rodam esse tipo de coisa, fazem esse tipo de coisa. Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que é um mundo que vocês provavelmente não conhecem. E você entrar em um mundo que você não conhece, principalmente esse mundo especificamente, de golpes e trambicagem e esse tipo de coisa, você provavelmente vai sair muito lesado antes mesmo de conseguir ter qualquer tipo de recompensa. Então, de verdade mesmo, fiquem longe disso aí. É experiência própria que tá falando, tá? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui se você já teve alguma experiência com algum desses tipos de mercado, se conhece alguém que já foi lesado por esse tipo de coisa, se você já comprou aí o combo dos azeites de 6 azeites por R$30, uma oferta muito engraçada essa. Mas é isso, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada.